Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar a nossa aula de hebraico. Vamos fazer uma análise esotérica, ou seja, mística, ao respeito dos sinais diacríticos ou massoréticos. Kamat significa ocultação, ok? Desenho e sefirá. Sefirá nós sabemos que vem da palavra safira. Uma vez que a Torá foi entregue no Monte Sinai, em pedras de safira. É contado um Midrash, que é Midrash, é Torá oral, que Moshe Rabbeinu, quando fez a sua tenda, armou sua tenda, abaixo da sua tenda, ele encontrou uma safira enorme. E o Criador mandou ele esculpir 2 blocos quadrados em cada lado de aproximadamente 50 centímetros de cada lado. Um quadrado que de cada lado aproximadamente 50 centímetros. Era muito pesada. Um bloco, imagine, de 50 por 50 em cada um de seus lados. A saber, 4 lados. E ele talhou essa pedra com as sobras, com as lascas dessa safira. Moshe Rabbeinu ficou muito rico, muito rico. Então, isso para mostrar a origem da palavra safira, sefirá, vem de safira, ok? O Kamatz é desenhado como uma linha reta, semelhante a um vave horizontal. Como já explicamos aqui, um vave horizontal, e nós sabemos o vave tem uma gematria do número 6, e um ponto nós dizemos que um ponto é iode, e iode tem um valor numérico 10, então 10 mais 6, 16. É uma linha reta semelhante a um vave horizontal. Tem um ponto por baixo, como vimos, que é uma iode, semelhante a uma iude, tanto faz iude ou iode, ok? O Kamatz representa a Keter, a primeira sefirá, ou seja, primeira dimensão, ok? Porque nós sabemos que naquela pedra de safira eram 2, havia numa pedra, a da direita, que está no nível do masculino, está aqueles mandamentos que Hashem diz para a pessoa fazer por amor. E na pedra que nós dissemos que é a esquerda, que é a feminina, que é a pedra onde estão os mandamentos que denotam medo. Não matarás, não adulterarás, entendeu? Então, a outra fala de obrigações positivas e a da esquerda de obrigações negativas. No entanto, não há uma proibição negativa que não seja positiva. Porque quando você deixa de fazer um haverá, quando você recebe o ditado, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, então, e você acaba não fazendo, então há algo positivo também nisso, ok? Mesma coisa os mandamentos positivos. Se você vai fazer o Shema, não faz a concentração devida, com o coração bem longe, é uma mitzvah positiva? É, mas torna-se negativa. Então, veja que tudo pode ser transmutado de acordo com a kavaná e a intenção da pessoa. Se não tiver a kavaná e a intenção da pessoa, como que ela vai agradar ao Eterno? Se puser só os lábios, Hashem criticou isso. Vocês têm minhas palavras sagradas nos vossos lábios, mas o vosso coração está tão longe de mim. Então, vamos continuar. Tem um ponto por baixo semelhante ao iude. O Kamatz representa a Keter, a coroa, a primeira das Sefirot, aonde Hashem começa a se expressar e tornar-se conhecível. Sendo a primeira e a mais elevada das Sefirot. Sefirot é o plural de Sefirá. A gematria nós já vimos que é 16, né?
A gematria do Kamatz compreende 6, que é uma linha reta, 10, que é o ponto, para um total de 16. O significado. A palavra Kamatz significa fechar e esconder. No templo sagrado no Beit HaMikdash, o Kohen, que é o sacerdote, costumava pegar as oferendas de alimentos e fechar os seus dedos ao redor da farinha, como é declarado na Torá. Vekamatz, ou seja, quando o Kohen ia separar a farinha, ele fazia assim, ó. Você já viu aquele sinal que o pessoal faz assim? Tem um sinal que o pessoal faz assim, né? Tem uns que cumprimentam assim, mas isso aqui tem uma origem judaica. É o chamado, esse pontinho aqui, ó, kamatz. Tem origem como o sacerdote tirava a farinha. Ele chegava lá, 3 dedos ele fechava na farinha. Aqui ele tirava o excesso, aqui ele tirava o excesso, mas aqui no meio ele levava para oferecer a Kadosh Baruch Hu e queimar, né, essa farinha. Dependendo do tipo de oferta, se fosse uma oferta queimada, ok? Enfim, então vemos, né, que a palavra kamatz, ela significa, né, fechar e esconder. Fechar e esconder. Quer dizer, fechar, né, e esconder a farinha, ok? Então, escondendo-a em sua mão. Quando alguém pronuncia o som do kamatz, se for no rito Ashkenazi, ele vai pronunciar o kamatz O, certo? Como aqui, vê aqui, ó. Na pontuação Ashkenaz kamatz é O, ok? Porém, na entonação sefaradi não há diferença entre o kamatz e o patar. Então, o patar no rito sefaradi vai ser tanto o A como o O. Qual é a razão disso? Segundo o Ashkenazi, diz que, na verdade, a pessoa fecha os lábios quando diz O. Você diz O, o som vocálico, você fricciona um pouco os lábios, você aperta um lábio próximo ao outro. Para formar o som do patar, que também tem som A, isso para diferenciar, né, que é aquele tracinho que a gente já estudou, que é o patar, certo? Mas nesse caso, esse sinal é kamatz, mas ele é formado de uma iode e um vav, não é? E nós sabemos que o vav deitado ele é patar, mas quando ele vem dessa forma é kamatz. Mas ele tem essa conjunção. Então, quando a gente diz patar, o som do patar é a vogal A, ou seja, a gente abre, ok? Qual é o princípio disso? Mas o pegar o kamatz com a farinha como o Kohen fazia, né? Fechar e esconder, mas quando ele vai oferecer, ele tem que abrir. Então essa é a razão do sefaradi dizer que patar, o kamatz soa tanto O como A. Por quê? Ele fecha, mas depois ele oculta e fecha, mas depois, quando ele vai oferecer a Hashem, ele abre. Então, por isso é a razão de dizer que o kamatz, no rito sefaradi, é tanto O como A. Porque ele fecha, mas depois ele abre. Enfim, a pessoa faz o oposto, né? Quando vai pronunciar essas duas. Uma faz fechar, outra faz abrir. Então, vamos ver. O patar, que significa abrir, é formado abrindo-se os lábios. É interessante quando o Rabi Shimon e o Rabi Elazar, seu filho, estavam na caverna, ficaram lá por 13 anos, quando Moshe Rabbeinu, né, apresentou a Hayah Mehamna, que quer dizer o pastor fiel, e Eliahu também trouxe revelações divinas. Usou começa com Patach Eliahu, quer dizer, Patach Eliahu abriu. Abriu a carta que estava fechada até então, pelos méritos de Rabi Shimon e Rabi Elazar. Bom, então, enfim, vamos ver aqui. Kamatz é um acrônimo para
Or Kadmon, ou seja, a luz primordial, brilhante e pura. Este nível de iluminação é tão avassalador que a pessoa consegue apreciar ou interiorizar. Olha só, este nível de iluminação é tão avassalador que a pessoa não consegue apreciar ou interiorizar totalmente. Em vez disso, pode-se apenas ter um vislumbre, como olhar para um espelho e ver a forma de um objeto, mas não a essência desse objeto. Você olha para um objeto, e você não vê a essência desse objeto. Então, o que significa isso? Nós sabemos que toda coisa tem forma e tem essência. O que é a essência de uma coisa? É a energia que circunda ela, que não interioriza o objeto. Mas essa força que circunda é chamada de Makif ou Sovev Kol Alemin. E a energia que preenche é chamada de Memale Kol Alemin. Quando uma coisa circunda, ela é chamada Sovev Kol Alemin, quer dizer que é essa energia que circunda que dá essência ao objeto, à coisa. E o que mantém a forma do objeto dessa coisa é o Memale, que é a energia preenchente, ou seja, a energia que interioriza o objeto. Então, essa é uma questão que explica a forma e a essência de uma forma simples, básica. A energia primordial é o Kamats, certo? A energia primordial é o Kamats, oculta da pessoa comum. Ou seja, nós dizemos que uma pessoa ela tem um Nefesh, o Ruach e o Aneshama. Isso, falando de pessoa e não de objeto, nós diríamos que a energia preenchente da pessoa são esses 3 níveis da alma dela. Não existe 3 almas, é uma alma, que se divide em subníveis, são 5 subníveis. Os níveis que interiorizam o corpo do ser humano é a Nefesh, alma animal, Nefesh, alma animal, o Ruach, que é o espírito, e a Neshama, que é a alma divina. E isso, então, nós dizemos que dá forma ao corpo do homem. É isso que dá forma ao corpo, certo? Sendo o corpo um objeto para o homem. Um objeto entre aspas. Vamos botar essa expressão, certo? Porque nós sabemos que o corpo não é para ser banalizado correlacionando-o com um mero objeto. No entanto, todo objeto ainda assim recebe, todo objeto recebe essas duas energias. O Memale, a energia preenchente, e o Sovev, ou Makif, a energia que circunda, que lhe dá a essência. E o Memale é a energia que preenche e lhe dá forma. Ok? Então, esses 3 níveis estão de forma interiorizada no homem. Mas há 2 níveis que não pode preencher, interiorizar, que é a Chaya e a Echidá, porque só serão experienciados em Olam Abba. E isso também está no poder do Kamats, certo? Que oculta, certo? Energias ocultas, luzes ocultas que foram guardadas para os tzadikim no mundo vindouro. Como uma pessoa nota, como uma nota interessante, a palavra Mashiach começa com um Kamats. Olha lá.
por baixo da letra Mem. A letra Mem. Essa letra. Essa letra. Essa é a letra Mem. Não sei se está dando para ver bem aqui. Essa aqui, ó, é a letra Mem. Tá vendo ela aqui? Essa é a letra Mem. Ela é aberta aqui, querendo dizer que ela é aberta aqui. Ela é aberta aqui, significando que uma mulher está dando à luz. Ela representa o útero da mulher que está dando à luz. Nesse caso, quem é a mulher? A mulher é o Kahal Israel, povo, o Am Kadosh. E o Kamatz de Mashiach vem embaixo dela. Um tracinho da Vav e uma bolinha, né, pegada nela ali. Quer dizer o quê? Que aquela luz do Kamatz vai ser revelada como uma mulher parindo. Por isso que os sofrimentos do povo judeu durante 6.000 anos é considerado como dores de parto da redenção, para revelar o Kamatz, que é a luz que será revelada através do Mashiach. Falando aqui um pouco sobre essa questão, para não ficar só nas minhas palavras, olha só. Em outras palavras, há duas formas de emanação divinas, chamadas na Kabbalah, Kabbalah vem de Kibel, receber e transmitir, a luz de Hashem. Memalé, preenchida, é o que preenche a coisa, o objeto. E Soveve, ou Makif, cercada, que cerca, que circunda, as quais explica da seguinte maneira. Memalé é a revelação divina que está contraída, certo? Contraída. Por exemplo, temos aqui a palavra Elohim. Essa é a forma contraída. Isso significa uma mulher grávida. É a mesma letra mesmo que eu mostrei ainda há pouco, certo? Que é essa aqui, ó. Eu estava mostrando a partir daquele livro, mas não ficou bem claro. Ela é aberta aqui. Significa que lá na palavra Mashiach tem um Kamatz aqui embaixo, que é a luz sagrada que será revelada. E quando ela está aberta, quer dizer que a mulher está parindo, está tendo dores para parir, está tendo uma abertura, a placenta dela já rompeu e está próxima, e ela sente as dores. Então veja a situação, uma mulher grávida que está contraída, ok? Representado pela letra Mem, de Mashiach, que tem esse significado. Então, visto isso aqui, vamos continuar aqui. Então, esse é o significado do Kamatz, abaixo da letra Mem de Mashiach, os níveis ocultos da Torá e da criação serão revelados, que seja logo em nossos dias, logo em breve, amém, ve amém, selá.